Não sabia nem fazer uma continha. Era 20 mais 20 mais 20 a 7. Aí é muito fácil, betinha, se sabe. De que serve foi de arrasta. Agora a moda é o forte foi de arrasta. Agora a moda é o sabor foi de arrasta. Agora a moda é 26 foi de arrasta. Agora é novinha. É 20 mais 20 mais 20 mais 9. Aí é muito fácil. Novinha, 69. 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 Novinha, 69.